A função soma arquivos, ela recebe um vetor com os tamanhos dos arquivos no pendrive e calcula o espaço total ocupado. Na outra função, verifica linha, ela usa o regex para verificar se cada linha do arquivo de entrada contém um ou dois números positivos. Se a linha não estiver no formato correto, ela retorna 1, indicando o erro, caso contrário, retorna 0. Antes de começar a processar os dados, percorremos cada linha do arquivo de entrada. Para cada linha, chamamos a função verificaLinha para garantir o formato está correto. Caso haja alguma linha que esteja errada, o programa avisa sobre o erro e fecha os arquivos, encerrando a execução. Nossa função backtracking ela recebe como parâmetro o tamanho de cada pendrive, o número de arquivos que a gente precisa alocar em cada pendrive A e B, e os vetores com os arquivos que precisam ser alocados, o pendrive A, o pendrive B, o índice 0 de todos esses vetores e o arquivo de saída. A condição de parada é quando o índice do vetor de arquivos for igual ao número de arquivos, porque, por exemplo, se temos 4 arquivos para alocar e a gente chegou no índice 4, quer dizer que a gente já alocou o 0, 1, 2, 3 e a gente pode imprimir no arquivo de saída os pendrives com os tamanhos deles e cada arquivo que foi alocado em cada pendrive. Caso a solução tenha sido encontrada, a gente retorna 0. Explicando a recursão, a gente vai usar a função que a Karina explicou, soma arquivos, para verificar se o que já está dentro do pendrive mais o arquivo que a gente está trabalhando atualmente é menor ou igual ao tamanho do pendrive. Caso sim, a gente pode colocar ele dentro do pendrive, nessa linha aqui, pen A no índice atual recebe o vetor de arquivos no índice atual, e a gente vai passar a recursão para a próxima iteração dentro de uma condicional para saber se ela retorna 0 ou 1. Então a gente passa somando mais 1 no vetor do pendrive A, somando mais 1 no vetor nos índices dos vetores pendrive A e do índice do vetor de arquivos, e a gente passa a recursão. Se ela for igual, se o retorno dela for 0, quer dizer que a próxima iteração funcionou e a gente pode continuar seguindo as iterações. Se em algum momento ele não conseguir alocar algum arquivo, ele vai retornar 1, então a gente vai ver que ele retornou 1, a gente vai deixar de retornar 0 e a gente vai voltar ali naquela linha de pen A no índice do pendrive A igual a 0. A gente remove o arquivo para poder voltar atrás. A gente vai fazer o mesmo procedimento com o pendrive B. Para tentar alocar o arquivo em um pendrive diferente, para ver se alocando de diferentes formas a gente consegue encontrar uma solução. Caso nenhuma solução tenha sido encontrada, a gente retorna 1, que aí o Eric vai explicar no main como que a gente trata quando o retorno for 1. Quando o retorno for 0 tudo certinho, a gente imprime no vetor de saída, e no arquivo de saída, e o algoritmo conseguiu cumprir achar a solução. Bom, o programa espera que sejam passados 2 arquivos como argumentos, um de entrada e um de saída. Caso contrário, ele avisa sobre os parâmetros incorretos e encerra a execução. Supondo que os parâmetros estejam corretos, o código tenta abrir o arquivo de entrada. Se o arquivo de entrada não existir ou não puder ser acessado, ele avisa e encerra o programa. Depois disso, o código tenta abrir ou criar um arquivo de saída. Caso haja algum problema, ele encerra o programa e antes disso ele fecha o arquivo de entrada para evitar o vazamento de recursos. A função rewind serve para voltar o cursor do fgets para o início da entrada. Após realizar o uso dessa função, nós armazenamos a primeira linha do arquivo de entrada na variável linha. Em seguida, realizamos a validação do número de testes. Se esse valor for menor ou igual a 0, a gente retorna uma mensagem informando que para o valor se tornar válido, a quantidade de testes tem que ser maior ou igual a 1. Caso a validação seja maior ou igual a 1, utilizaremos um loop com n repetições. Para cada teste, lemos a próxima linha do arquivo, onde estará armazenada a capacidade de armazenamento do pendrive e a quantidade de arquivos, onde armazenaremos a capacidade de armazenamento do pendrive no índice 0 e a quantidade de arquivos no índice 1 do vetor. A seguir, alocamos dinamicamente o vetor para armazenar o tamanho de cada arquivo. Caso haja falha nessa alocação, exibimos a mensagem de erros e encerramos o programa. Caso contrário, lemos o tamanho do arquivo e armazenamos ele dentro do vetor. Também alocamos dinamicamente 2 vetores, pen A e pen B, para representar os 2 pendrives. Caso haja falha nessa alocação, nós encerramos o programa. Por fim, chamamos a função backtrack, que tenta dividir a quantidade de arquivos entre os pendrives. Se o resultado indicar uma falha, informamos no arquivo de saída que não foi possível armazenar todas as informações.
Após isso, liberamos a memória alocada para os vetores auxiliares e seguimos com o loop até ele realizar os n-testes. Explicando brevemente os casos de teste, o primeiro tem que dar certo no primeiro e errado no segundo, o segundo tem que dar certo nos dois, o terceiro tem que dar errado nos dois. Os casos 4, 5 e 6 tem que dar erro por ter texto e o 7 tem que dar erro por estar vazio. Aí, agora fazendo os testes, a gente vai analisar se deu tudo certinho. O primeiro teste mostra corretamente. O segundo teste também mostra que foi gravado nos 2 pendrives. O terceiro teste mostra que não foi possível gravar em nenhum pendrive. Os próximos testes eles vão apagar o arquivo, porque a gente tenta colocar no arquivo que já era existente, e os testes dão errado. Aí ele informa qual que é a linha que está inválida e por que ela está inválida. Por exemplo, ali tem texto, no outro tem mais do que os argumentos corretos. A gente também pode, se o arquivo ainda não existir, a gente pode criá-lo normalmente, que ele vai criar um novo arquivo e vai colocar o resultado do teste dentro desse arquivo novo. E a gente também tem os testes quando os parâmetros estão incorretos. Com mais parâmetros do que deveria, com um arquivo de entrada que não existe, com menos parâmetros do que deveria, com apenas um parâmetro também tudo dá errado.